Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de ação de graças, é dia de mais uma vez nos reunirmos para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Que alegria para cada um de nós hoje podermos estar aqui e nos colocarmos em comunidade na presença de Deus. Que alegria podermos nos alimentarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, mais uma vez, podermos ouvir a palavra de Deus e deixar que suas palavras possam nos orientar, possam nos acalmar, possa trazer aos nossos corações a paz que tanto buscamos. Hoje, ao celebrarmos esta Eucaristia, somos chamados mais uma vez a abrir os nossos corações. Na verdade, escancarar os nossos corações para o amor misericordioso de Deus, que deseja sempre agir em mim, em você e em todos nós. Meu irmão e minha irmã, há uma certeza que neste dia é fundamental estar viva no nosso coração. E ao celebrarmos esta Eucaristia, é imprescindível que essa certeza esteja viva no nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Não há tribulação, não há angústia, não há sofrimento, não há perseguição, não há perigo, não há absolutamente nada que possa nos separar do amor misericordioso de Deus. Essa certeza deve estar presente no coração de cada um de nós ao celebrarmos esta Eucaristia. E ela deve trazer a todos nós uma grande serenidade, pois que ao sabermos que a presença amorosa de Deus jamais se afasta de cada um de nós, temos a grandeza de caminhar ao longo desta vida, sabendo que é o Senhor que nos toma pela mão, é o Senhor que nos ajuda a enfrentar todos os obstáculos, e é o Senhor que nos convida a estarmos sempre junto dEle. É o Senhor que nos convida a nos aproximarmos dEle. Veja que a primeira leitura de hoje é um convite: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Diria, o Senhor faz um grande apelo a todos nós. Vós que estáis cansados, vós que estáis abatidos, vós que sofrem, o Senhor abre os corações e deseja acolher a todos, porque o Senhor é aquele que ressignifica a nossa caminhada. O Senhor é aquele que quer transformar a nossa vida. No Evangelho que nós ouvimos hoje, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi para um lugar deserto e afastado, mas quando as multidões souberam que Jesus havia se afastado, foram atrás de Jesus. Mas é interessante que o Senhor, quando volta o seu olhar para aquela multidão que o segue, o Senhor sente compaixão daquele povo. E ao sentir compaixão, o Senhor começa a curar os enfermos, curar aqueles que sofrem. E no meio da multidão, seguramente, quantos que estavam seguindo os passos de Jesus há dias, porque buscavam tanto no Senhor uma mudança para as suas vidas. Quantas pessoas que ouviram falar do Senhor, quantas pessoas que tiveram a notícia de que o Senhor havia transformado a vida de tantos, havia curado tantos cegos, havia feito o paralítico andar, havia feito outros voltarem à vida, e por isso muitos buscaram o Senhor. E quando o Senhor olhou aquela multidão, o Senhor sentiu compaixão. Olha, meu irmão e minha irmã,
Sentir compaixão é se colocar no lugar do outro, é conseguir a graça de poder sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, e é exatamente isso que Jesus tem com tanta grandeza, a sensibilidade de se pôr no lugar de quem sofre. E é por isso que estende as mãos, é por isso que cura, é por isso que mostra a todos, de fato, a missão do Salvador ali, trazer a paz, trazer de novo a dignidade àquele que sofre, àquele que vive às margens. É interessante que Mateus vai dizer que quando a tarde chegou, depois de um dia todo de Jesus curando as pessoas e ensinando, os discípulos vão ter uma atitude um tanto que inesperada. Os discípulos vão dizer ao Senhor: Senhor, já é tarde, manda que esse povo vá embora, para que eles possam assim comprar comida e se alimentarem. Olha, os discípulos acabam tendo uma atitude que é muito própria às vezes nós, de olhar as coisas de modo raso, de olhar as coisas querendo resolver de modo muito prático, e às vezes não olhando para a necessidade dos outros. Se está bom para mim, está tudo certo. Não importa às vezes se o outro realmente precisa. E então os discípulos pensam somente neles. Tem um pouquinho de pão, tem 2 peixes, isso dá para matar a nossa fome, mas a desse povo todo não dá. Então, Senhor, manda o povo embora. Como vamos fazer com essa multidão? E é interessante que Jesus vai dizer: tendes alguma coisa aí? E eles vão dizer: temos só 5 pães e 2 peixes. Ou seja, é nada diante desse número de gente. E então o Senhor vai dar mais uma lição aos seus discípulos. Vai mostrar a eles que o pouco com Deus é muito. Que o pouco, quando é abençoado por Deus, dá para todos. E então o Senhor vai pegar este pouco e vai abençoar. Olha aos céus e dirige uma bênção. Suplica a bênção de Deus. Ensinando os discípulos a reconhecer que tudo é graça de Deus, que tudo é dom de Deus, mas ensina, sobretudo, que nós devemos aprender a partilhar o que temos. Nós somos chamados, na nossa caminhada, a fazer a experiência da partilha. O cristão é chamado a fazer a experiência de sentir compaixão daqueles que sofrem, mas de também partilhar o que tem. E na nossa caminhada como cristão, como o mundo seria diferente se todos nós nos abríssemos de fato à dor e à necessidade do outro e colocássemos uns aos outros a serviço daqueles que precisam. O mundo seria muito melhor. Haveria muito menos sofrimento diante do mundo se as pessoas fossem mais sensíveis, se aprendessem de fato com Jesus o verdadeiro sentido da nossa vida. Veja, meu irmão e minha irmã, nesta Eucaristia, cada um de nós é chamado a pedir essa graça de Deus, de reforçar em nós esse propósito tão bonito que Deus tem na vida de todos nós. Viver a experiência da partilha, viver a experiência de colocar em comunhão uns aos outros os dons que Deus nos dá. Se olharmos para a nossa vida de paróquia, de comunidade, quantos dons nós temos. Se olhar uns aos outros, quantas pessoas com talentos diferentes nós temos dentro da paróquia. E como é bonito quando a gente vê dons diversos, mas que são postos a serviços. Como é bonito quando você percebe pessoas com carismas diferentes, mas esses carismas são colocados a serviço. Quando você percebe
pessoas com caridade, pessoas com generosidade, pessoas com um olhar para o próximo. Dentro da vida de uma paróquia, todos são importantes. A partilha do pão deu para saciar a fome de todos. Ninguém ficou excluído. Todos se alimentaram. O Senhor deseja saciar a fome de todos nós. Por isso, você é importantíssimo na vida da comunidade. O seu dom, o seu talento é importantíssimo na vivência da nossa caminhada cristã. Supliquemos ao Senhor a graça de viver o amor que Cristo depositou no coração de cada um de nós. Que esse amor possa nos manter sempre mais unidos uns aos outros. E nesta unidade, sentindo sempre compaixão daqueles que padecem aos nossos lados e ao mesmo tempo partilhando o pouco que temos, mas partilhando com amor. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,